Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas da Ponte pra cá. Eu sou o Rafael Damascena. E eu sou o Henrique Ferraz. Hoje nós iremos falar sobre o Dia das Bruxas, o famoso Halloween, mas com alguns convidados. Temos ele novamente, Vinícius Colen, e mais um novo convidado. O Ailton Carlos, vulgo Paladino. Eu mesmo. Eu mesmo. Qualquer coisa é só cortar. Parecia o Chapolin Colorado. Eu! Podia ter falado assim. Nossa, seria perfeito. Fala agora que depois o Rafael dá um jeito de botar. Eu! Pau no cu do editor. Sempre, né? Mas como todo bom episódio, vamos aos comentários? Claro, vamos ler os nossos comentários. Temos um comentário do Henrique Adansky. Tá ficando muito triste esse projeto. A ideia do Discord durante a gravação ficou muito boa, excelente. É como se fosse uma rádio. Muito boa mesmo, pessoal. Esse é o comentário do Henrique Adansky para nós. Que bom que ele curtiu a ideia do Discord, né? Pois é, a ideia é de gravar e deixar o link disposto para o pessoal ir acompanhando ao vivo. Eu acho que seria uma boa mesmo. Também acho. Acho que a ideia foi uma boa sacada. O que vocês acham aí, convidados? Gente, não esquece que eu também tô fazendo um trabalho da faculdade. Desculpa se eu viajar um pouco. Esse é os convidados que o Henrique traz. Eu achei que o Vinícius fosse falar, pô. Culpa é do Tremere. Culpa do Tremere. Tá, mas vamos dar sequência, gente. Vamos lá. Como este é um episódio especial de Halloween, trouxemos duas pessoas que podem nos dar um embasamento mais sombrio, acredito eu. Ele é um paladino, como ele vai dar um esclarecimento mais sombrio? Tu nunca ouviu falar de anti-paladino, rapaz? Mas ele é um paladino. Hoje ele é o anti-paladino. Mas para combater as forças do mal, a gente precisa conhecer o mal. Pior conhecimento religião é de classe. Ele tem lore e conhecer o mal. Ele tem identificar e detectar o mal e todos esses bagulho aí. Mas como a gente tá falando de storyteller, então é cultura Wyrm, né? Ou sei lá. É verdade, cultura da Wyrm, cultura dos Nefand. Cultura da Devoradora. Cultura da Decompositora. Tem cultura dos Setitas. Cultura dos Setitas. Tá dizendo que Setitas é do mal, então? Ué, não é o que todo mundo diz? Não é porque as lavadeiras falam que, né? Mas, vamos lá, pessoal. Pergunto a vocês. Vocês sabem de onde surgiu o Dia das Bruxas? Como surgiu o Halloween? Qual foi exatamente o local onde surgiu esta festividade? Sim, sabemos. Pode falar? Tenha bondade. Tá bom, então, vou falar. Bom, o Halloween, ou Samhain, né, como diz alguns povos celtas, ele tem início que marca, né, o início do verão, que é, na verdade, o fim da colheita, né? Então eles faziam os celtas lá, aquele pessoal de lá, fazia aquele grande ritual e tal, né? Só que o importante é que são datas diferentes no hemisfério sul e hemisfério norte, tá? No hemisfério sul do nosso aqui é no dia 1º de maio, pra lá é dia 31 de outubro. Interessante, bacana a ideia. Mas Ailton, é a mesma festividade entre os povos do sul e do norte? Foi meio que mudada um pouco, né? Porque acabou abrangendo o Dia dos Mortos, o Dia de los Muertos, né? Então várias outras festividades também, que na verdade marcam o início da entrada no Dia de Todos os Santos, que seria dia 1º de novembro. Acho que é interessante trazer à baila que a etimologia da palavra, ela vem bem nesse sentido mesmo. Halloween é uma contração do termo escocês All Hallow Eve, que significa véspera do Dia de Todos os Santos. Exatamente, bem colocado. Isso aí, né? Ele tem... Acredita-se que ele tem a origem das festividades celtas, né? Que eles chamavam de Samhain. E, como o Paladino falou ali, marca a passagem do ano, né? Ele comemora ali, na verdade não comemora, né? Essa ideia de comemoração, ela começou a ser vamos dizer assim, praticada, foi depois que os irlandeses trouxeram pra cá, pra Europa, né? Mas antes ele era realmente ele era tipo um festival, aonde eles marcavam a chegada do inverno, né? Isso, até a própria palavra Samhain significa fim do verão, né? Isso.
Ele mede a aproximação, né, do nosso mundo com o outro mundo, que seria o mundo dos mortos, né? Esse da crossover. Para o Paladino sempre dá crossover. Tudo Começou. dá crossover. 8 minutos, já temos a palavra crossover. E nenhuma vez foi dito Tremere. Por enquanto, hein? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Mas vamos dar sequência. Uma curiosidade também é que o interessante é que eles sacrificavam animais aos deuses e eles se reuniam em fogueiras. Os celtas, no caso, se reuniam em fogueiras, sacrificavam animais. Eles sacrificavam os animais porque, como chegava o inverno, né, nem todos iam conseguir resistir ao frio. Então eles escolhiam aqueles animais que eram mais fracos e mais jovens e não eram tão robustos, e eles sacrificavam para poder usufruir da carne, né, durante todo o inverno. O interessante também da fogueira, que foi mencionado também, que a partir daí que começou a queimar as bruxas na fogueira, né? Mas a fogueira em si, né, ela era utilizada para espantar espíritos, né? Exato. Sim, originalmente até o Halloween ele não tinha relação com bruxas, né? Não tinha nenhuma relação com bruxas mesmo. A fogueira ali, no caso, ela servia para guiar aqueles espíritos que ainda estavam perdidos para o reino dos céus, né? Para eles poderem encontrar o caminho deles para ir embora. Então aquela fogueira ali simbolizava uma luz, né? Que era para durante o festival os espíritos que ainda não tinham conseguido encontrar o caminho deles fossem embora. Era comum durante as festividades o pessoal deixar velas acesas nas janelas, né? Pra meio que demarcar o caminho, né, até a fogueira, ou pra conseguir auxiliar aqueles espíritos que estavam perdidos na escuridão. Isso, é uma data com muito sincretismo também, né? Até por várias religiões e a entrada do cristianismo depois. O cristianismo teve aquela sacada, né? Eles pegaram e transformaram uma festividade pagã em uma festividade cristã pra eles poderem trazer mais adeptos pra dentro da religião deles, né? Mas me diz, o que o cristianismo não copia? Eles pegam quase que todas as grandes festividades de outros povos, de outras culturas e colocam para si. Exatamente. Sim. Também tem ali que nem acho que o Henrique falou, né? Realmente também as fogueiras eram usadas pra afastar os espíritos. Sim, foi eu que dei esse pequeno adendo. Pois ele recebeu o nome de Halloween foi após ser cristianizado, né? Antes disso ele era só o Samhain mesmo. Isso, exatamente. O termo Halloween, se eu não me engano, ele é do século XVIII. Século XVIII? Se eu não me engano, o termo Halloween chegou no século XVIII. Não tá errado não. As datas se divergem muito, então pode ser que tenha sim. Que na verdade, todas as buscas que eu andei fazendo, as datas são meio conflitantes. Pois né? Eles mudaram o cristianismo, no caso, se eu não me engano, no dia de Todos os Santos. Era, acho que lá pelo 13 de maio, uma coisa assim. E aí eles mudaram pro dia 1º de novembro pra poder aproveitar a semana que os pagãos faziam de homenagear os mortos e de todas essas tradições que eles tinham. Que aí, então, dia 31, os pagãos iam ali fazer as suas festividades para os que já foram, né? E aí, no dia 1º, eles continuavam comemorando pros santos e para os mártires, que também já tinham partido. Isso, que até a questão no século XVI ainda, começou aquela coisa das crianças irem de casa em casa, né? Elas cantavam rimas, né? Ou faziam orações e pediam alguma coisa dos moradores, que seria um bolo. E os moradores, ao dar esse bolo simbolizava as almas que foram liberadas do purgatório. Ó, que maneiro. Bolo? Mas o porquê que era o bolo? Porque é doce, né? Então isso simbolizava tudo que seria de agradável, né? É o contrário do salgar a terra, né? Do sal, que seria... Sim, justo. Como uma coisa ruim. Então, o açúcar, eles tendem como uma coisa boa, né? Então... Sim, faz sentido. Até porque... Eles davam, se eu não me engano, na época mais antiga, assim, eles também davam, às vezes, alguns vegetais. Eles entregavam alguns vegetais. E como depois, futuramente, o período de guerras, os países começaram a ter muito problema de crise de comida, né? Então, começou a se discutir por exemplo, de estar desperdiçando, dando comida no local onde as pessoas estavam passando fome, né? Então, como eles tinham doces em abundância, eles começaram a dar doces. Mas isso já é mais aqui, né? Mais pra perto do século XIX. A origem, digamos, dessas dessa tradição de se dar doces, ou até mesmo as verduras, né? Eu acho que ela se dá na origem de oferecer isso aos espíritos, né?
que era, digamos, uma tradição de oferta para apaziguar os espíritos que tinham nessas culturas. Sim, é verdade. Quem mudou também a data de 1º de novembro foi no século VIII pelo Papa Gregório III. Foi ele que mudou a data do Dia de Todos os Santos para 1º de novembro. Então, beleza, a gente falou um pouco da história do Halloween, agora vamos falar um pouco da simbologia, né? Que essa tradição, ela é cheia de bastante símbolos, né? Ela tem bastante simbologia, tanto de cores que é usada no dia, quanto os objetos que são tradicionais dessa festividade, né? Então o Halloween ele é associado às cores laranja e preto por causa que eram as cores que usavam no festival, né? Porque o laranja ali seria, no caso, o final dos dias que eram mais claros, né? E o preto é por causa dos dias que agora vão ficar mais escuros. Porque o inverno ele costuma, né, escurecer mais cedo. Exato. Também tem outras coisas, né? Também. Tipo as abóboras, né? Que simboliza o Jack-o'-lantern, né? Também. Então, isso envolve muitas outras coisas também, né? E também do sincretismo, né? Que isso houve, que isso teve, né? Ah, sim. Pois é, até é bem relacionado ao Halloween também, às abóboras decoradas, né? E eu tava lendo que essas abóboras decoradas, elas surgiram na Bretanha medieval. As pessoas iam de porta... medieval? Isso. Acredito que depois da invasão romana, já. Sim. As pessoas iam de porta em porta pedindo comida em troca de oração pelos mortos. Daí elas carregavam as velas dentro de nabos esculpidos, não eram nem abóboras, né? Antes era nabos. Depois o que eu acho muito esquisito. Pensa num nabo esculpido. Pois é, eu imaginei também como é que seria isso. Será que eles faziam as mesmas carinhas que eles fazem das abóboras? E diz que as velas dentro desses nabos esculpidos, eles simbolizavam a alma presa no purgatório. Eita. Sabe uma coisa que é também interessante de se colocar? É que dá-se a entender que as bruxas são entidades do mal em relação ao Dia das Bruxas. Mas inicialmente é bem diferente, porque elas faziam rituais de harmonização e purificação com a natureza. E isso é claro, né? Isso é claro na antiguidade, séculos atrás. Mas isso você tem aí o sincretismo, né? A Igreja Católica na época querendo propagar o cristianismo e tudo, né? Tipo, outro sincretismo, né? O mais famoso fake news. Exatamente. Até porque, você sabe a origem das auréolas dos santos? Qual seria? As auréolas, né? Que tem lá aquele arco dourado em cima da cabeça de cada santo. Aquilo simboliza o culto ao Deus Sol, entendeu? Então, para poder cristianizar aí, né? Botar o cristianismo para outras religiões, eles colocavam que aquela divindade, aquele santo, era arauto do Deus Sol, de repente. Então, aí começou essas auréolas aí. Interessante trazer também que arcos dourados é o nome fantasia do McDonald's. Ou isso. Arcos dourados é o nome fantasia do McDonald's. Sério isso? É verdade, mas super a ver com o assunto, né? Não, mas é um adendo a colocar, é uma curiosidade. Arcos dourados é o nome fantasia do McDonald's. O nome da empresa McDonald's é Arcos Dourados. Pra quem nunca leu a notinha, né? Eu sou advogado trabalhista, rapaz. Também as máscaras e fantasias que eram usados durante o Halloween eram pra enganar aqueles espíritos que ficavam zanzando pra querer fazer mal pela terra, né? Então era comum eles usarem fantasias de monstros, de esqueletos pra confundir esses espíritos. Isso lá na parte da Europa, né? Aqui no Brasil, quando o pessoal às vezes vai festejar o Halloween, tem ali enfermeira, um monte de coisa que provavelmente não ia confundir os espíritos, né? Mas era a ideia das fantasias. Então, os celtas acreditam que as formas que os fantasmas acabam se manifestando são de esqueletos, né? Ou formas translúcidas. Então por isso que no Halloween puxa bastante esqueletos e bruxas e coisas do gênero, porque era alguma das formas que os celtas imaginavam. Os morcegos que normalmente aparecem ali no Halloween porque quando era feitas as fogueiras, né? Elas sem querer acabavam atraindo alguns morcegos para as proximidades. Então por isso que sempre nas decorações de Halloween tem esses morceguinhos espalhados. Era por causa que as fogueiras atraíam eles. Não brinquem com morcegos, traz raiva. Pode ser um gangrel, né? Pode ser um gangrel, é perigoso, hein?
Ah, imagina. O cara tá fazendo o seu Ou festival vários, bem né? tranquilinho. Tem 3 manadas de gangrel. Tudo só esperando pra acabar o festival, pra eles fazerem o festival deles daí. E a parte de pedir doces, né? As gostosuras ou travessuras tiveram origem mesmo, era na Grã-Bretanha. Mas ela se popularizou mesmo, foi nos Estados Unidos ali pela volta dos anos 50, né? Então, essas atividades de fantasiadinho ali nas portas e pedir gostosuras ou travessuras foi popularizada mesmo lá nos Estados Unidos. E como costume, né, as travessuras que são feitas sempre envolviam tocar repolho podre na casa, ou encher a casa de papel higiênico, pegar os rolos de papel higiênico e ficar tocando de um lado para outro pra acabar ali irritando o morador da casa, né? Mas a criatividade rola solta. Tem muitas mais outras coisas, que nem eles botam também espuma dentro de um saco e batem na porta, né? Pra quando o cara botar o pé pra fora, pisar na espuma e a espuma acabar cuspindo pra dentro da casa, assim. Acabar sendo arremessada pra dentro da casa. Essa questão de travessuras também, ela dá início porque, como essa é uma data em que normalmente, teoricamente, a película entre os dois mundos, o mundo dos mortos e o dos vivos, tá muito mais fina, alguns espíritos zombeteiros, né, que seria o caso, vinham e aplicavam peças, né, em algumas pessoas que não deixavam a casa preparada, né. Sim, porque a ideia de assumir essas decorações um pouco bizarras era pra confundir os espíritos, né. E a gente não tem uma coisa muito diferente aqui perto de nós, né, aqui no México. O pessoal ali, eles costumam também se fantasiar de criaturas. Sim, o Dia de Todos os Mortos. Isso, os mortos que vêm viajar, fazem a viagem astral, poderem festejar com as pessoas e ir embora, né? Acharem que eles estão no meio dos seus semelhantes, vamos dizer. E ainda dá comida, né? As fotos deles, deixar tudo ali, o que eles mais gostavam em vida. Isso, as bebidas e coisa do gênero. Porque o Samain mesmo, o Soen, né? O festival, na verdade, ele era realizado porque nesse dia, como era o dia que as noites iam ficar mais longas e as folhas começavam a murchar e a vida começava a desaparecer com a chegada do inverno, era o dia que eles sincretizavam que o deus morria nesse dia. Então ele virava um deus da morte. Então como eles observam os círculos deles de festival em festival, a renovação, o término, a renovação e o término, eles sabiam que o verão ia vir porque a deusa estava grávida, né, de uma criança que era que ia representar a vida vindoura, né, nos próximos meses. E o Soen, então, ele tinha... Era comum, era bem parecido no Soen. As pessoas faziam ceias, né? Se reuniam para depois de fazer as danças na fogueira, ou até antes, eles se reuniam para fazer a ceia, e durante a ceia eles deixavam alguns lugares vazios, que eram das pessoas do lar que teriam falecido, né? E deixavam comida ali, bebida, porque eles acreditavam que nessa ceia, os antepassados, as pessoas próximas da família que partiram recentemente, voltavam para matar a saudade e fazer a janta ali, a ceia junto com eles. Então por isso que eles também deixavam velas nas janelas, né? Que era para esses espíritos poderem ter alguma luz. E no caso, quando era, por exemplo, não tinha, a família estava ali estruturada ainda, mas amigos próximos tinham falecidos ou coisa do gênero, eles deixavam também as comidas e velas do lado de fora da casa, para que se aqueles amigos reencontrarem o caminho até eles, né, para matar a saudade, eles tinham acesso à comida ali do lado de fora. Uma outra curiosidade sobre as abóboras, sobre os nabos. Não sei se vocês sabem que tem uma história bem interessante, uma variação da história que as abóboras surgiu por causa do Jack, o Lanterna. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa história. É, um dos mitos do Halloween. Exato. Jack, ele era um ladrão, tá? Era um ladrão e um trapaceiro que conseguiu enganar até o próprio caramunhão, até o próprio diabo. Aqui dá pra abrir um parênteses, né? Cramunhão, mochila de criança, pé preto. Pata rachada. Sinteco gelado. Uhum. Entre outros. Ele conseguiu enganar, sabe, o próprio caramunhão, tá? Usando uma cruz, ele conseguiu aprisionar o diabo. Contando a história, é claro, né? Que ele, anos depois, veio assaltar o diabo, mas com um acordo, com uma condição de que o diabo não levaria sua alma por nada. O diabo não, beleza? Não irei levar sua alma. Mas, anos depois, como todo ser vivo, o Jack acabou falecendo, morrendo, e como ele tinha levado uma vida totalmente pecaminosa, ele não tinha acesso aos céus. Mas, como tinha feito um trato com o demônio também não o quis.
Então ele acabou vagando por aí sem ter aonde ficar, não podendo ficar nem nos céus nem no inferno. O Caramanhão, vendo isso, ele pegou um nabo. Eita. Pois então, né? Um nabo pegando fogo e tocou para o plano terrestre, na qual o Jack, tá, utilizou-se como em sua cabeça. Utilizou em sua cabeça, fazendo assim, assustando quem passasse por ele. Pois é, eu vi uma outra variação da lenda. O plot twist é que o Jack não morreu, ele foi abraçado por um Ravenous. Ok, aí ele usa quimerismo na cabeça dele, sai assombrando os outros. Sim, daí ele fica que nem o Johnny Depp naquele filme. Como é que é? Ah, não, é o Johnny Depp que fica com o Cavaleiro Sem Cabeça lá, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É o Johnny Depp? Cara! Não, o Johnny Depp é o investigador, que eu não me lembro que é a lenda, que é o Cavaleiro Sem Cabeça. Mas é o filme do Johnny Depp. Christopher Walken, não é? É, Christopher Walken, isso mesmo. É o Christopher Walken. Muito bom aquele filme. Mas, se tu for para pegar uma referência em Mundo das Trevas para dizer sobre quem seria o Jack, não vejo nada mais do que um Shintai das Chamas. Também, mas aí... isso é lá na China. Eu vou falar uma coisa aqui. Dá Manda. crossover, isso Opa. Manda um crossover. Paladino do crossover. O paladino do crossover. Em vez de crossfit, é crossover. Exato. Eu tinha ouvido que, tipo, nessa lenda, o Jack era um bêbado. Também era um bebum. E ele não cuidava direito da família dele. E aí o capeta veio me pegar a alma dele e disse assim, eu posso tomar a última birita? Aí o capeta, pode. Mas eu tô sem dinheiro. Aí ele disse pro capeta, eu tô sem dinheiro, porque tu não te transforma uma moeda aí. Aí o capeta se transforma uma moeda, e ele pega a moeda, bota dentro da carteira e faz uma cruz ali. E aí o capeta fica preso e ele disse assim, só te solto se tu me der, sei lá, mais um ano de vida. Aí o capeta soltou ele. Aí depois de um ano, durante o Halloween, o capeta voltou. Aí ele agarrou e disse assim, cara, beleza. Vamos lá, mas eu queria uma maçã. Aí o capeta, tem que te dar uma maçã, cara. Eu queria uma maçã, mas tá lá em cima da árvore lá. Aí o capeta foi lá pegar, no caso, a maçã e ele fez uma cruz na árvore. E aí o capeta ficou, tira isso aí, só não vou conseguir descer e tal e tal. E aí ele agarrou e combinou, 10 anos. Que 10, ele queria mais 10 anos de vida. Aí quando... passou, antes de acabar os 10 anos, ele acabou falecendo de causas naturais. Aí quando ele chegou no céu, os céus não quis ele, né? Não cuidar da tua família, tu não bate sem vergonha. E manda ele pro inferno. Só que ele chegou lá no inferno, o capeta disse assim, tu fez passar tanta vergonha que eu também não te quero aqui. E aí disse assim, pra não te deixar tão complicado assim, eu vou te dar uma lanterna. Que aí ele realmente faz com o nabo e dá a lanterna pra ele. Pra te ver a mesma história, mas já era duas versões diferentes. Né? É interessante de se ouvir essas duas versões, cara. Sim, com certeza. Tem também o do Cavaleiro Sem Cabeça, né? O famoso Cavaleiro Sem Cabeça, que a gente acabou de dar uma pequena pincelada. O Cavaleiro Sem Cabeça é legal. A que eu conheço dele é que aconteceu foi na Escócia, né? E ele era do clã MacLean. Caso ele tinha muita treta com o pai dele, né? Ele não estava muito bem com o pai dele. E então eles acabaram querendo resolver as diferenças no campo de batalha. Mas se ele é um MacLean, ele tem que ser o Bruce Willis, então. Vai saber se era um parente distante do Bruce Willis. É melhor que ser MacLeod, né? MacLeod. Se fosse MacLeod... Bom, ele teria tomado no toba também, porque cortaram a cabeça dele. E então, ele foi resolver no campo de batalha essas desavenças, só que enquanto ele tava caminhando, assim, antes da batalha, 2 dias antes da batalha, ele passou por um rio, e aí ele viu uma bruxa lavadeira, ela é uma espécie de fada que eles têm lá na Escócia, que essa bruxa, ela fica lavando a roupa dos guerreiros que faleceram, né? Ela fica lá, ela lava pra deixar limpo as roupas que estavam sujas de sangue. E aí eles têm o costume de se perguntarem sempre pra essa bruxa se a roupa dele está no meio das que ela tá lavando. E se tiver, quer dizer que o cara vai acabar falecendo em batalha. E aí ele perguntou pra bruxa, a bruxa disse assim, sim, eu tô com a tua camisa aqui. E aí ele se assustou, né? Ele era Ewan, o nome dele. E aí ele se assustou e disse assim, mas não tem nada que eu possa fazer pra mudar esse destino. Aí a bruxa disse assim, seguinte, amanhã de manhã, durante o café da manhã, se a tua esposa te servir manteiga, sem tu pedir, tu não pode pedir, ela vai ter que te dar o teu café da manhã e te oferecer manteiga. Aí tu escapa do teu destino, se ela não te oferecer manteiga, não tem jeito, daí tu vai acabar cumprindo aí o destino que tá reservado pra ti. E aí ele foi, né? Foi pra casa e tal, dormiu, acordou outro dia, foi tomar café e a mulher dele acabou não servindo manteiga pra ele.
Ele teve que comer o pão sem manteiga. E aí ele foi pro campo de batalha, já sabendo o pior, né? E eles até, as forças se equilibraram durante a batalha, mas ele acabou se distraindo e um dos servos do pai dele lá com o machado acabou decapitando ele. E aí diz que por causa disso, de todos esses acontecimentos, ele acabou não tendo descanso, né? Então ele era visto na região durante a noite cavalgando um cavalo meio espectral à procura da cabeça dele, que ficou perdida durante a batalha. E da manteiga. É. Porque, né, comer um pão sem manteiga não dá. Um pão puro. Ah, pão na chapa, bem gostosinho. Meu Deus, né? Ele fica cavalgando e dizendo, eu quero um misto quente. Eu quero isso aqui. Aqui no sul a gente chama de torrada. No filme eu me lembro que quem tivesse poder da cabeça do cavaleiro tinha controle sobre ele, né? É, tinha uma macumba lá pra fazer. Tá, mas isso é no filme, né, cara? A lenda é totalmente diferente. Sim, mas eu tô trazendo informação, Rogerinho. Ah, tá, desculpa, perdão, então. Desculpa. E a gente pode atravessou o pastel. E a gente pode falar de lobisomem também, né? Que é comum também nessa época, né? Mas com certeza, lobisomem nessa época é muito comum, tanto que existe a lenda, né, de lobisomens que também veio dos celtas. Tal qual o Dia das Bruxas. Lobisomem é uma lenda celta? Também. Também é uma lenda celta. Sim, nessa região. Mas também tem uma lenda... Eu só conheço a versão romana. Também tem uma lenda romana, né? Acho que é essa que o Rafael sabe, que é do rei, né? Que foi... Isso, do Lícan? Isso, que foi oferecer um banquete a Zeus e de carne humana. E Zeus ficou furioso e deixou ele lá. Falou assim, você vai comer carne humana agora, seu lobo, né? Aí transformou ele em lobisomem lá. É, ele quis testar o poder dos deuses, né? Ele disse assim, eu não acredito que seja tudo isso aí. Então ele descobriu que como Zeus tinha muitos filhos espalhados pelo globo, né? Ele descobriu um dos filhos do Zeus, um semideus, matou e fez guisado dele e ofereceu na comida, né? É isso aí. E aí o Zeus, quando começou a comer na hora, ele esfragou e olhou assim, eu vou amaldiçoar tu e todos os seus descendentes. E aí ele amaldiçoa todos, dizendo que eles têm que andar durante toda a lua cheia em forma de lobos e que vão comer carne, blá 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 blá. Aquela coisa toda. Pois é, isso aí. Ah, tem o gato preto também. É, o gato preto é porque eles acreditavam que as bruxas se transformavam em gatos pretos, né? E que os espíritos também, eles podiam incorporar nos gatos. Essa eu não sabia. Coitado se ele cansa. Os Bastê. Os Bastê. Tomaram no rabo. Sim, tem disso também. Mas apesar que cada região aí tende a nacionalizar, né, essas coisas. Sim, a gente tem aqui que é o 7º filho homem, né? Se uma família tem 7 filhos homens, o 7º filho homem é lobisomem. E aí, pra ele escapar da maldição, ele tem que ser batizado, no caso o filho mais novo tem que ser batizado pelo 7º filho mais velho, né? Isso aí. Aí ele escapa da maldição. Aqui no Brasil, ou tu corta a pata dele durante a missa do galo, eu acho. Quando estiver fazendo a missa do galo, tu corta a pata do lobisomem e ele quebra a maldição. Isso também. E tinha o lobisomem do Ceará, né? Que era o cara que roubava ovelha e arrombava essa existência na zona rural do Ceará. Tá, tem essa também. E também tem uma pequena curiosidade, tá? Que a prata, como um ponto fraco dos lobisomens, só veio aparecer no folclore na Europa do século XIX. Pois é, acho que pouco foi o cinema que popularizou isso, né? E diz que... E o Michael Jackson, né? O Michael Jackson popularizou bastante. E uma boa forma de descobrir se uma pessoa quem é o lobisomem é quando ele tá sondando a casa ali pra tentar fazer os moradores de vítima, tudo isso pra ele falar pra ele vir pegar um tempero de sal no outro dia de manhã. E aí a pessoa que vem buscar o tempero de sal é o lobisomem. Tempero de sal. Isso é aqui do Brasil, né, cara? Se a senhora vem pegar um caldo quinor amanhã de manhã aí. Caldo quinor. Pra poder cozinhar tuas vítimas aí. Tem o lobisomem do Arvoredo aqui do sul, né? É do Mano Lima, se eu não me engano, o lobisomem do Arvoredo. Sei lá de onde que é ele. Ele é daqui. Sim, não, eu não lembro. Quem é o criador do lobisomem do Arvoredo? Pode ter sido o Mano Lima mesmo. Não é? Sim, é uma música? Se não for o Mano Lima, é algum dos Fagundes. Acho que é algum dos Fagundes. Né? Mas, galera, quais referências que a gente pode dar no mundo das trevas que sejam semelhantes a essa mitologia do Dia das Bruxas? Lá, cultura? Mano Lima. Você quer referências pro World of Darkness? Exato. O que a gente pode dizer sobre o Wood dentro do Dia das Bruxas? Várias coisas. Posso? Manda aí. Bom, primeiro eu vou começar falando que a película ela fica mais fina, né?
Então, o que possibilita muito a entrada de aparições pra cá, pro nosso mundo. Pro mundo dos vivos, né? Não da hierarquia, né? Mas os heréticos e tal. Também tem o festival dos Kitain, né? Da corte Ancile de Changeling. Onde a corte Ancile faz aquele grande ritual em comemoração aí ao Dia das Bruxas, né? Que, em se tratando de corte Ancile, a gente já sabe o que esperar, né? Ailton, uma pergunta, tá? Uma pergunta que ela é bem pertinente, envolvendo todo mundo das trevas. Como é que é a pronúncia das cortes féricas? Como assim? A pronúncia? Exato, porque nós temos muitas dúvidas em relação à nomenclatura. Nomenclatura não, as pronúncias das palavras. Porque, como a gente disse em alguns podcasts atrás, um exemplo, temos Dismiss, temos La Sombra, temos, entre outros nomes, tá? Que os jogadores e narradores pronunciam de uma forma, seja ela correta ou não. As cortes, tá? Como é que ela se pronuncia? Como é que é a pronúncia correta delas? Antes do Paladino falar, nós temos um estudante de letras, que é o Vinícius aqui, e ele perguntou pro outro que, né, pra te ver como os Tremers são safados. Deu, fim do meu parênteses. E é Como Zimish. Zimish. Muito obrigado. Como é que fala? Opa! Então, depende muito isso aí. Você quer saber de qual? Tô falando. Todas. Das duas cortes mesmo. A corte tem a corte Cile e a corte Ancile. Ancile? Ancile é Ancile. Então, toca a ficha Toca a ficha. Continua na tua dissertação. Tá. Aí eu ia falar de O vampiros vampiro agora. tem algo muito legal no dia 31, no Dia das Bruxas. Pala Grande, né? Fora o Pala Grande, também tem um ritual aí num templo dos Sussurros Eternos, lá em Montreal também. Vamos falar um pouquinho da Pala Grande. A Pala Grande, o pessoal não ficava boiando. A Pala Grande é o grande festival que o Sabá realiza anualmente. Ele é o maior dos autocratas Ritai. E ele reúne todos os vampiros que são do Sabá daquela região. Então, aqueles bandos que são nômades, que estão sempre viajando, quando eles sabem que tá perto do Dia das Bruxas, eles costumam ficar em uma cidade, porque eles sabem que a Pala Grande vai ser comemorada ali. E ela reúne muita coisa. O Sabá se aproveita do Dia das Bruxas, né? Então, eles costumam organizar uma pequena festa, ou algum pequeno conglomerado ali, pra ter bastante humanos próximos, e depois eles arrastam, né, pra fazer os seus festins. Então, ele é bem, vamos dizer assim, ele é o dia que o Sabá fortalece as Valderie, as Valdarie, né? Eles fazem de novo, reforçam esses laços na Pala Grande. Eles fazem festins de sangue. E é um festival tão grande que eles aproveitam esses festins de sangue para caso tenha uma batalha próxima, eles já fazem festins de guerra emendado, assim. Então a Pala Grande é um evento muito grande realizado pelo Sabá. Tem o mestre de uma mesa da qual eu participo. Ele introduziu no cenário dele um grupo do Sabá que é a Carreta Furacão. E a Carreta Furacão, digamos que está trajada perfeitamente pro Halloween, né? É verdade. Justo. A Carreta Furacão. Vamos falar do templo ali, ô Paladino. Opa, vamos lá. Então, esse templo aí tem lá uma série de cerimônias e tal, que é feita e tal. E pra resumir, que levam aos Sabás para poder aprender a trilha das Evil Revelations, no caso, né? Então é daí que já começa a difundir essa Sim, né? O trilha de templo ali, sabedoria. ele tem ele era uma antiga galeria que depois, porque, vamos dizer assim, ali em Monterreal, antigamente, o Sabá costumava usar criptas pra dormir, né? Era onde eles costumavam ficar dormindo. Quando começou a aumentar a população de corpos e eles foram obrigados a ter que sair das criptas e cemitérios, no caso, acho que foi o arcebispo ali da região, ele teve uma ideia de fazer ali fazer uma espécie de um espaço para onde eles pudessem ficar. E aí eles capturaram um toreador da Camarilla para fazer o projeto disso para eles, que ficou, vamos dizer assim, que esse cemitério... Esse toreador é o François Dumas. E eles fizeram essa construção embaixo do que hoje é um parque, né? Isso então mesmo. Tem esse templo ele tem eles têm um mausoléu, ele tem a capela de Caim, né, que é onde os caras estudam ali algumas trilhas e algumas lendas antigas do vampiro, né?
E parece que tem no fundo, ele tem uma tumba do Dumas, né? Que ele tá aprisionado lá e ele fica em torpor, né? Ele acorda e aí ele fica ensandecido tentando sair e o Sabá fica só curtindo ali os gritos dele. Até que de tanto ele lutar e tá sem Vitae, né? Ele entra em torpor de novo. E diz que ele tá nesse ciclo já faz um bom tempo. Isso, e o Sabá tem a incrível mania de ser o Sabá, né? Depois a White Wolf toma uns processos, não sabe por quê, né? Mas nesse dia do Halloween especial, eles capturam crianças, né? E aí eles pegam essas crianças e deixam soltas ou enterradas lá dentro desse mausoléu, só pra ficar ouvindo os gritos. Por isso que ele é chamado de Cripta do Sussurro. E por isso que Sabá é Sabá. Não basta ter os espíritos, não basta ter os espíritos também que ficam sussurrando pelos corredores, eles fazem essa prática. Sabá sendo Sabá. E nós temos mais alguma interação com o Mundo das Trevas Tem. o Halloween? Tem os Fianna, eles costumam, eles comemoram o Halloween, mas não da mesma forma que nós, os humanos, comemoram, né? No caso, pros Fianna, eles até se reúnem, mas eles gostam de se preparar para grandes batalhas durante o Halloween, né? E também porque eles tiveram alguns problemas no passado com cortes féricas, né? Eles lutaram com uma corte Anceli, se eu não me engano. E como... Isso. É mais comum os espíritos da Virmio, eles lutarem com os espíritos da Virmio ou da Weaver nessa época, né? Mas alguns Unceli que ainda querem vingança, às vezes procuram e tentam caçar a tribo durante esse período, porque a película fica mais fina, né? Tem toda aquela coisa, e se eu não me engano o glamour, eu acho, ele fica mais acessível durante o Halloween, mas a parte do glamour eu já não tenho certeza. E a gente pode falar até dos Qiassid no caso também, né? Por essa ligação feérica. Sim. Com certeza. Mas eu acredito que os Fiannas, dentre todos os outros seres sobrenaturais, são os mais próximos ao Halloween, né, cara? Por já descenderem de uma cultura celta. Também acho. Então, se um dia nós formos falarmos sobre os Fiannas em questão, a gente pode aprofundar mais ainda sobre eles, sim. nesse sentido. Algum podcast deles dá pra dar uma profundidadezinha maior sobre essa passagem que eles têm com essa data. E eu acho que é isso que eu achei de referência. Eu também não achei muita coisa, não. Mundo das Trevas e Dia das Bruxas, eu acredito que seja apenas isso mesmo. No Wraith, a gente tem lá os Malfins, né? E esses Malfins, eles estão lá e tal, alguns acordados, outros dormindo e tal. E são seres, assim, de muito poder. E eles meio que são frutos aí dos não nascidos, dos Neverborn. Que são lá aquelas criaturas cutulescas, né? Que não tem outro adjetivo pra dar pra elas. Então, assim, que vira tudo do avesso, cara. De repente, se alguma dessas criaturas acordar. É literalmente isso, vira do avesso. Ô, Paladino, dá esse resumo que o Yuri acabou de nos ceder. Uma coisa que ele disse é importante, que tem que estudar pra vir fazer o podcast. Ih, deu problema, então. Desligando aqui, galera. Vai lá, Paladino. Tá bom. Então, outra menção aí, que já foi dada aí pro nosso amigo, foi que é o seguinte, que foi no Dia das Bruxas que a Organização das Nações Unidas declarou guerra às 9 tradições, né? Acusando as 9 tradições de terrorismo, ataques terroristas, etc, né? E isso foi depois que os Batini saíram da cadeira dos 9, que os adeptos da virtualidade entraram, porque os Batini já sabiam que estava acontecendo alguma coisa e eles foram defender o território deles, que era a Arábia Saudita e aquela área lá. Isso aconteceu foi no dia 31 de outubro de 2003, toda essa confusão que deu entre os magos. Temos mais alguma referência ao Mundo das Trevas e o... Eu acho que as maiores foram essas, assim, tem bastante... Essa data tem bastante ligação com as fadas, né? O pessoal, a parte do conhecimento sobre as fadas, o lore deles, né? Demonstra uma forte ligação com essa data por causa que tem muita movimentação lá no reino deles, né? Tem muitas batalhas, muitas lembranças que aconteceram durante esse período,
E por representar a escuridão, né, que tá chegando, a escuridão vindoura, as cortes tentaram realizar muitos feitos durante essa época, assim. E, se eu não me engano, as fadas, elas têm um costume também de procurar por alguns humanos, porque tem alguns lords deles, né, os Si e alguns lords das fadas que eles saem disfarçados no meio dos plebeus, né, eles caminham no meio dos plebeus durante essa época. Então, pra ver como é que tá funcionando as cidades e etc. Então, eles conseguem se disfarçar mais fácil, mas eles não podem ser descobertos, né, porque se for descoberto andando no meio dos plebeus, eles são desmoralizados daí. Aí então, fudeu. Eles fazem isso. E alguns de casta mais baixa, algumas fadas de casta mais baixa, eles escolhem essas datas para entregar alguns presentes para os mortais que contribuíram com glamour, né? Sonhando, no caso, né? Com glamour pro reino deles. Eles costumam fazer isso durante essa data. Realmente tem muita coisa da corte Ancile, né? Pra falar, tem muitas pontuações pra fazer, só que ia ficar muito, muito grande se a gente fosse enumerar cada coisa. Mas o principal é que elas têm aí uma angariação maior de poder, né, nesse dia das bruxas, né, e por isso que essa corte Ancile fica preocupante. É muito glamour! Tipo isso. Tá, mas então vamos passar para Halloween e cultura pop? Eu só queria dizer que o lobisomem que eu citei do Ceará é real. Tinha o Chupacabra também. O Chupacabra é uma referência real sobre lobisomem. Não, Chupacabra é Chupacabra, pô. Chupacabra não é lobisomem. Chupacabra não é lobisomem? Putz, não, fudeu Chupacabra agora. É um alien, pô. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Ufologia. O Rafael tava ouvindo o podcast sobre ufologia. Ele pode explicar mais sobre o Chupacabra. Mas tô chegando lá. Eu aposto que tem. Só pode. Eu tenho certeza que tem. Tem, pra quem tem. Meu Deus do céu. Eu acho que todo podcast, se for podcast falando de vampiro real, tá falando de chupacabra. Se for falar de lobisomem, vai falar de chupacabra. Se for falar de alien, fala de chupacabra também. Então todo mundo vai tentar puxar essa E normalmente no vampiro, chupacabra é um gangrão, né? Nossa, eu me lembrei de um negócio muito bizarro agora. Tem o lobisomem. Pá! O lobisomem estuprador. Eu vou descobrir mais sobre isso. Calma aí. Lobisomem. Vou descobrir isso aí. É uma notícia antiga de um cara que... Acho que foram assaltar o cara, não me lembro. Invadir a casa de um monstro gigante. Tá, vou ver direitinho pra falar. Eu lembro disso. E daí o cara trancou os malucos dentro da casa dele e começou a estuprar os caras. Chupacabra. Ele é um alien, pode ser uma múmia, pode ser um mago, pode ser um vampiro, pode ser um lobisomem e uma aparição. Uma coisa. Até duas. Tá crossover isso. Boa. Não, e outra que é assim, ó. Sobre cultura pop, tá, minha gente? Nós temos muitos filmes sobre Sexta-feira 13. Desculpa, muitos filmes sobre Dia das Bruxas, seriados. Tem o filme Halloween, né? Tem o filme Halloween. Tem a banda Halloween. Tem a banda Halloween. Tem a banda Halloween. Olha Tem aí. Thriller, que é a música mais famosa sobre o mundo das trevas. Vinícius Cole, quer dar sequência nisso? Quer dar o ponto de partida na cultura pop? Olha, um filme que é bem legal e é, digamos, até recente sobre isso. É Viva a Vida é uma Festa, né? Justo. Que é um molequinho que é músico e ele, digamos, se eu não me engano, é uma festa. E ele acaba abrindo uma tradição de 100 anos. Na verdade, posso falar? Fala melhor. Fala. É que meu filho assiste, então... e tudo. Que é o seguinte... que na verdade ele vai pro mundo dos mortos porque exatamente no dia, é ofertado aos mortos. E ele tenta roubar um item dos mortos, então por isso que ele vai pra lá. Que legal. Que é o violão, né? Do cara que ele pensa que é o tataravô dele. Isso é uma série ou é um filme? Mas a história é legal. É um desenho. É um filme, cara, é uma animação. Muito bom, isso é interessante. Muito boa, cara. Muito boa a animação. Fala muito sobre o Dia de los Muertos, assim, fala bastante coisa até real mesmo. E é legal saber disso. Sim. E é bem bonito a animação. É Pixar, né, malandro? Como ele foi. Com certeza, é muito bonito mesmo. Mas também temos um outro filme. O Estranho Mundo de Jack. Estranho Mundo de Jack, pode crer. Sim, que o Jack, ele era o rei das abóboras, só que ele se cansa do Dia das Bruxas. Ele se cansa e
acaba deixando os limites da cidade e atravessando o portal, ele entra no Natal. E ele acaba se apaixonando pelo Natal e tenta implementar no mundo dele. Não é, ele não tenta implementar o Natal no mundo dele? Sequestrando o Papai Noel. Eu me lembro que é do Tim Burton esse filme, né? Exato. Cara, o filme é bem bacaninha. Mesmo eu não conseguir ver todo ele, tá? Mas o filme é muito a fuder, cara. Eu não vi ainda. É legal, é bem legal. Ele é bem parecido com... o estilo dele é bem parecido com o da Noiva Cadáver, né? Coraline e o Mundo dos Ken, aquele também. Eu não vi Coraline, eu preciso ver esse filme. Coraline e o Mundo dos Ken. É muito bom. E falando em Tim Burton, a gente pode trazer de volta a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que Tim Burton é Johnny Depp, e Johnny Depp é Tim Burton. Cara, quando tu falou Tim Burton, cara... Não sei por que me veio em mente Os Fantasmas Se Divertem. Os Fantasmas, Beetlejuice. Exato, cara. Com o Batman. Mas o Batman é lá no Natal. Não, mas é que o Beetlejuice é o Batman. Eu falei duas vezes, não posso falar mais esse nome agora. Michael Keaton, primeiro Batman é o Fantasma Se Diverte. Eu não posso mais falar o nome de novo agora. Vocês sabiam que o Michael Keaton, quando ele acabou, ele fez uma faculdade, né, depois de já... adulto e tal, né, depois de já velho. E ele foi lá falar com os alunos. Sabe o que ele falou? O quê? Eu não vou falar. Eu sou o Batman. Boa. Eu sou o Batman. Boa. Ele ganhou o Oscar fazendo o Batman. Tem mais alguma coisa? HQs? Alguma coisa do gênero? No Batman com certeza deve ter. Com o Coringa e tudo mais. Tem do Batman. O Eterno Dia das Bruxas, se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu, como não sou... Eu não gosto do Batman. Sinceramente, não gosto do Batman, então, pra mim, passa reto essa informação, tá? Mas eu acredito que tenha sobre Dia das Bruxas no Batman e o Coringa. Mas, cara, do Batman tem tudo. O Batman já foi pro passado, já foi pro futuro, já lutou com o Já foi pro Japão feudal. Né? Já foi pro espaço, já foi... foi pro passado, já foi pra outra dimensão. Tem o Batman Ninja agora, né, cara? Sim, tem uma animação do Batman Ninja. Meu Deus do céu, malditos orientais. Que é legal, viu? Ó. Claro. Posso falar uma coisa? Deve um podcast. Da crossover. Da crossover. E só um pequeno adendo, tá? Estranho Mundo de Jack e Coraline são do mesmo diretor de Henry Selick. Pois é, Tim Burton, se eu não me engano, é Vincent, né? Que é bem parecido também. Sim. Mas um grande ícone da cultura pop de Halloween é E.T. ou Extraterrestre. Pois é, quando eles estão fugindo da polícia, se eu não me engano, é no Halloween, né? É no Halloween, tanto que parece o C3PO e o R2-D2 também nessa... Eles levam o ET pra passear. Nessa cena. Eles levam o ET pra passear no pequeno... O Halloween. Ele faz um amiguinho. Exato. E como a gente citou, ET não dá pra deixar de fora também filme a série das crianças, agora eu esqueci o nome da série das crianças. Stranger Things. Segunda temporada. Que tem uma temporada que se passa no Halloween. Sim, só um pequeno adendo, tá? Uma pequena correção, é uma Mestre Yoda. Eu não me lembro do Stranger Things ser no Halloween. Eles estão vestidos de caça-fantasma. Segunda temporada isso. Verdade, eles são vestidos de caça-fantasmas. Verdade mesmo. Que eles até brigam que tem dois Venkman. Sim. Stranger Things, é verdade. Stranger Things. Tem que colocar na edição o Ailton cantando a música. Trilha sonora do fundo. Vai ser a abertura do podcast. Vai ser. Vocês são malvados. Somos Vale das Trevas. Mais alguma citação sobre cultura pop? Quem é o protagonista de Halloween? É o Michael Myers? Se eu não me engano... Não sei quem é. Eu sei que é o... É que eu não sou bom, nesse negócio. O diretor do Mike primeiro Myers. Zombie, né? Isso, exatamente. Tá, em falar em Rob Zombie, Halloween, a banda Halloween, ela tem alguma referência ao Dia das Bruxas? O nome? Além disso, além do nome? Acho que Fora não. o nome, Apesar acho que deles não. terem sempre como marca registrada abóboras e etc. nos CDs e nos discos, acho que não sei se eles têm ligação direta. As letras não fazem menção a Halloween, Dia das Bruxas? Acho que nem a Halloween do Halloween fala do Dia das Bruxas. A Iron Maiden, eu acho que tem mais referência a Halloween do que Halloween. Eu não sei. Eu escuto Halloween, mas não sou um fãzaço, assim, então não sei dizer. Nossa, eu nem sei que banda é essa. Tem outras bandas também. Também tem outras bandas. Tem algumas bandas até que tem aquela coisa de RPG bem enraizada. Mas tem uma banda aí que, se não me engano, o CD
dela, todas as músicas são parte de uma história. Vai do começo ao fim. O Blind Guardian fala muito da Terra-média. Qual é aquele? O Dragon Force. Não é Dragon Force. Dragon Force, não, isso. Não tem alguma coisa do Sonata Ártica que é de Halloween? Sonata Ártica, sim. Cara, sobre metal melódico eu tô muito por fora. Eu também, por isso que eu perguntei pra todo mundo, assim, joguei no meio da roda. Até vou botar aqui no Google, né? Contos dos Dias das Bruxas, esse filme eu não cheguei a ver. Vocês já viram já? Eu não vi, não. Rhapsody. Lobisomem Gay, né? Eu vi no E-Farsas aqui. A banda acho que é Rhapsody. Rhapsody fala muito das campanhas deles. O Rhapsody que depois virou o Rhapsody of Fire. E agora o vocal deles tá no Angra. Não. Pois é. Acho que acabou mesmo. Mas também tem uma coisa também. Mas também tem a origem dos zumbis. Origem dos zumbis. Sim, os zumbis, eles são originários do Haiti, que o pessoal... Haiti? E o pessoal do Haiti, eles tinham lá os rituais deles lá e eles se drogavam, entendeu? E quando eles levantavam, eles ficavam andando assim que nem zumbis aí por isso que tem essa fama hoje aí. Só pra não deixar passar, tem um filme muito famoso, tá? Que é bem filme de sessão da tarde, que a gente deixou passar. Que até então eu tava tentando lembrar o nome e só lembrei agora. Abracadabra. Pode crer. Sim, eu lembrei de outro. É aquelas 3 bruxas, né? Que tem a bruxa gostosinha. Exatamente, cara. O filme, tá? Ele se passa em Salem, Massachusetts, onde tem Max, sua irmã Dani e uma amiga Alison. A Max começa a contar a história e eles acidentalmente libertam as 3 bruxas. Isso é claro, no Halloween. Eu não me lembro se é no Halloween aquele da Convenção das Bruxas. Esse filme também é muito bom. Elas são a definição de Nosferatu pra mim. Que elas transformam um molequinho em rato, né? Que elas parecem uns ratos pelados. Na real, o molequinho nada mais é do que um Arquetim, cara. São bruxas Arquetim, todas elas. Mas eu acredito que seja isso. Alguém tem mais algum ponto a colocar? Filme Evil Dead. Evil Dead, com certeza. A série Ash vs Evil Dead. Nossa senhora, é muito louco Ash vs Evil Dead. Mas é bom. É bem filme B. E se eu falar pra vocês que eu nunca vi? É filme Bzão mesmo, mas é legal. Cara, pessoal, e aquele filme do cara que o cara corta a mão com a serra elétrica e põe a serra elétrica na mão dele? Esse. Evil Dead? Evil Dead? É esse aí? Que no Brasil saiu com esse filme eu vi, esse filme sim. Uma noite alucinante, verdade. Olha, eu não sei se tem alguma relação com o Halloween, mas eu me lembro da Elvira. Elvira, Rainha das Trevas. Elvira, bacana também. Né? Isso! Quem não lembra da Elvira? Ela ficava girando as coisinhas. Pois é. Uau. Exato. A alegria de muitos jovens na sessão da tarde. Então vamos acabando por aqui, pessoal? Eu acho que tá valendo, né? Nossa, eu não consigo me lembrar de mais nada. Algum comentário a colocar? Quer colocar alguma coisa, algum recado, algum comentário, Ailton? Não, cara. Pra mim foi tudo bem. Só agradeço o convite de vocês, que foi ótimo aí. Beleza, apresenta pra nós aí o seu trabalho. Por enquanto. Não? Feio. Feio. Alguma coisa pra falar aí, Pano? Eu só queria falar pra esses arrombados aí que ficam enchendo o saco o pessoal que comemora Halloween, que Natal também não é brasileiro. Boa. E tu, Henrique, quer fazer alguma consideração? Consideração, pessoal. Não deixando de falar, de comentar. Caso você queira se desfazer dos seus materiais de RPG, livros, dados, nós temos uma campanha que é Classificados da Ponte. Então nos anuncie. Então nos divulgue, tá? Que a gente vai passar para frente esse seu material. Referente a materiais, eu queria avisar o Trevisan do Grupo Tormenta que o Henrique tá com o teu livro. Kuma? O Henrique furtou o livro do JM Trevisan. Não. Tudo adquirido, tá? Tudo adquirido viu? em seus conformes. Fico te apunhalando pelas costas. Bom, vamos lá. Sigam nas nossas redes sociais, né? Temos o nosso Twitter, Vale das Trevas. Facebook também, vai nos achar como Vale das Trevas, pode pra cá. E o Instagram também, tá como Vale das Trevas. Nosso e-mail de contato é valedastrevas@gmail.com. Quer fazer... E visite a nossa página, www.valedastrevas.com.br. Gostaria de se despedir, Ailton? Sim. Eu só agradeço o convite, foi ótimo o podcast, a gente pôde conversar bastante.
E espero novamente poder estar com vocês. Vinícius Colin, gostaria de se despedir? Tchau, galera. Valeu por tudo. Eu queria ter sido mais participativo, mas faz pouco tempo agora que eu enviei meu trabalho, então eu não pude participar tanto quanto eu gostaria e nem estudar pro tema. Da próxima vez eu me preparo melhor. Só gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, ao Panda e o Paladino, que se disponibilizaram a gravar conosco, né? Meu agradecimento. E era isso. Eu gostaria de fazer uma pequena colocação, tá? Agradecer ao Yuri por participar online e offline sobre este episódio, tá? E aqui é Henrique Ferraz, estou apagando as velas, espantando as crianças e comendo os doces. Que não falamos de Tremere nesse podcast. Falou. Então até o próximo episódio. E o Ravens aqui botou creme de leite nos doces pro Tremere comer. Falou, até mais. Gostosuras ou travessuras. Parece que chamaram pelo meu nome mais de 3 vezes. Não importa se foi tudo junto ou um por vez. Eu sei que falaram. Então, vamos lá. Acho que esse episódio pede por travessuras. O Paladino parece que ficou com medinho e não quis divulgar o seu trabalho, então lá vai a travessura. Se vocês procurarem, vão achar no portal efêmero um podcast chamado Finalcast, um podcast reservado para crossovers do mundo das trevas, ao qual é ministrado pela essa figura, o Paladino, mas que hoje eu vou chamar de Anti-Paladino. Vão lá, curtam, se inscrevam, comentem, e se quiserem dar um sustinho nele, diga que vocês vieram pela voz do especial de Halloween do Valecast. Então, até a próxima e gostosuras ou travessuras.